No episódio anterior, o Kim foi para o culto demoníaco para fazer seu teste de artes marciais. Começou a falar com seu ovo, que lhe respondeu: opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiser uma próxima parte, já sabe, né? Prota fica irritado dizendo que ele respondeu depois de saber se iria morrer ou não. Esse tempo todo ele esteve lhe ignorando, mesmo que pudesse ouvir. Fica irritado dizendo que esse ovo é um desgraçado, mas acha que não tem escolha e não é nada pessoal. O ovo fica em choque. Prota tenta dar um golpe de espada no ovo, mas seu ataque não causa nenhum dano. Ele fica se perguntando se o ovo lhe reconhece como seu mestre. Se pergunta por que ele não atacou. Foi de propósito ou ele é incapaz de fazer isso? Não tem escolha, vai ter que observá-lo por enquanto. O ovo na banheira só de boa relaxando. Prota pergunta se ele gosta disso. O ovo só confirma que sim, como ninguém sabe. Prota fala que finalmente ele resolveu falar, mas o ovo entra no modo trabalho baiano. Prota fala que ele dormiu por um mês e volta a dormir depois de dizer apenas algumas palavrinhas. Fala que se meteu com os deuses externos e o culto demoníaco. Espera não ter entrado na boca de um leão. No dia seguinte, no culto demoníaco, 4 pessoas dizendo que hoje a reunião vai ser muito interessante. Lorde da Lança dizendo que faz 30 anos desde que alguém tentou depois do Jariong. Lorde do Punho diz que, para ser mais exato, faz 34 anos. E fica perguntando quem é esse tal de Kim. O Lorde do Dão pergunta como ele pode não conhecê-lo, mesmo estando sempre escondido. Já falou inúmeras vezes para ele não ignorar o que acontece na torre. O Lorde da Espada manda ele parar de ficar dando sermão e dizer quem é o Kim. O Lorde do Dão fala que o Kim é um jogador que veio superando todos os recordes desde o tutorial. Lorde da Espada diz que é difícil acreditar nisso. Os rumores sobre ele vão sair de controle, mas o registro marcado na torre não dá pra mentir. Isso é algo que não dá pra decidir apenas conversando. Precisam encontrar com ele. Lorde da Lança manda todos entrarem. Vários figurantes entram e já ficam de joelhos, o padrão lá. Na porta vai entrando o nosso monstro. Lorde da Lança fala que aquele é o Kim. Mesmo na frente de todos esses artistas marciais e até mesmo na frente dos lordes demoníacos, ele não parece nem um pouco nervoso. Ele parece ser um cara corajoso mesmo. Prota pensativo fala que os 4 lordes estão aqui. Eles são ápice nas forças nos seus respectivos campos. São eles que estão aqui no lugar do demônio celestial para o segundo teste. Acha que eles devem ser os melhores depois dele. O Lorde do Punho fala que foi ele quem passou no primeiro teste. Ele parece ser um pouco diferente dos rumores. Espera que não sejam apenas exageros. Podem começar agora mesmo o segundo teste. Um figurante aparece pedindo para eles esperarem um pouco. Pede desculpas por ter interrompido os Lordes Celestiais. Esse é o vice-capitão Jariong. Pede por uma oportunidade para testá-lo primeiro. Os 4 Lordes mandam ele fazer o que ele quiser. Prota pensativo, dizendo que só pelo fluxo de penalidade vindo dele, ele deve ser um cara forte, vai ser um oponente digno. Fala que esse não parece ser um teste oficial do culto. O Lorde da Espada fala que ele está certo, não pode ter um teste sem uma recompensa. Vai recompensá-lo com o elixir do culto, uma esfera medicinal do sangue escalarte. Prota dá um sorrisinho safado, dizendo que isso vai ser o bastante. A restrição e penalidade do Jariong é parcialmente reduzida. Os dois começam a se preparar para a batalha. Prota pensativo fala que a penalidade foi ajustada, mas mesmo assim ainda é muito difícil para um teste improvisado. E vendo como tem pessoas importantes aqui, esse é um evento de boas-vindas inesperado. Jariong fala que ele deve ser o Kim, que passou no teste do demônio celestial. Não sabe o que o demônio celestial viu nele para reconhecê-lo. Prota fala que vendo como ele tá falando tanto, ele não deve ter sido reconhecido. É completamente diferente dele. Jariong fica todo putinho e já avança com tudo na força do ódio. O Prota desvia do primeiro ataque de boa, deixando o Jariong ainda mais puto. Prota só de boa, começa a desviar de vários ataques em sequência. Jariong começa a reclamar igual uma mulher de TPM, dizendo que realmente ele não passou, jurou sua vida para o culto demoníaco e passou a vida toda para tentar passar no teste. Arriscou sua vida escalando a torre, treinou o máximo que pôde e fez o teste, mas mesmo assim um estrangeiro como ele passou. Quem ele pensa que é para ser reconhecido pelo demônio celestial? Prota fala que ele parece uma criança birrenta, começa a atacar, usa seu braço da punheta e apenas com um cascudo deixa o Jariong deitado no chão, falando que ele não passou no teste porque ele simplesmente é fraco demais. O Lorde da Espada começa a rir,
dizendo que pela primeira vez em um bom tempo pôde ver algo interessante. O Lorde Dudão fala que queria saber como teria sido se o Jaryong não tivesse com a restrição. O Lorde do Punho diz que só de olhar já dá pra saber como seria. O Lorde da Espada manda darem a recompensa prometida. O Prota recebe sua recompensa. O Lorde da Espada fala que não é um item muito bom, mas pede para ele aceitar. O Prota diz que como não teve que se esforçar, isso é o bastante. A Esfera Escarlate é um dos melhores elixires no culto demoníaco. O Lorde do Punho pergunta se ele não sabe o verdadeiro valor desse elixir. É o item que a maioria dos jogadores que acabaram de chegar no 10º andar nunca vão conseguir ver. O Lorde Dudão fala que ele está agindo como se no teste de antes fosse brincadeira. Não sabe se ele está se exibindo ou se tem coragem mesmo. O Lorde da Espada pergunta se ele sabe alguma arte marcial. Aquela forma dele era muito boa. O Prota disse que estava só imitando alguém. O Lorde da Espada fala que ele deixou todos sem palavras, por isso vai dizer logo qual vai ser o próximo teste. O segundo teste do culto demoníaco será contra o Baekin, mas claro que não vai ser um teste normal, ele só precisa aguentar 3 de suas técnicas. O teste vai ser daqui a 3 meses, vão dar tudo o que ele precisar para treinar. Prota pensativo diz que as artes marciais do Lorde do Punho podem ser mais fortes do que dentre os 4 Lords. Tem certeza que vai ser uma penalidade, mas é um nível que faz pensar que eles não querem deixar ninguém passar. Mas se forem só 3 técnicas, ele consegue. Pede para começarem o teste agora mesmo. Todos os figurantes ficam surpresos e com raiva ao mesmo tempo. O Lorde da Lança fala que diferente do vice-capitão, o Lorde do Punho é um ranker. Falar isso sem pensar direito faz parecer que ele está subestimando o culto demoníaco celestial. Prota pede desculpas se foi isso que pareceu, mas não está subestimando o culto. O Lorde do Punho fala que se ele quer isso, podem fazer agora mesmo. O Lorde da Espada manda ele parar com isso. Esse teste é feito pelo demônio celestial. Ele é o único que pode mudá-lo. Fala que vai dizer de novo, vão dar 3 meses para ele, por isso ele precisa treinar e encontrar uma forma de parar 3 técnicas de ataque do Lorde do Punho. Prota pensativo, fala que não tem escolha. Os figurantes vendo Kim fofocando, dizendo que ele é o idiota que subestimou o Lorde do Punho. Acharam que ele tinha falado errado, ele provavelmente não conhece as habilidades dos 4 Lords. Prota pensativo, dizendo que esses figurantes fofocam muito, mas de qualquer forma, para o segundo no comando estar lhe guiando, pessoalmente não sabe se isso é curiosidade ou hostilidade. Pergunta se fazer isso foi uma ordem do demônio celestial. O Lorde da Espada fala que não. Na verdade faz muito tempo que encontrou um estrangeiro e depois de vê-lo pessoalmente tem grandes expectativas. Sente que pode ser possível ele passar no teste. Prota pensativo dizendo que ele está falando dessa forma. Faz pensar que ele realmente quer que ele passe, mas por algum motivo parece diferente das outras escolas quando querem que alguém passe. Lorde da Espada fala que chegaram e porque de todos os locais ele quis vir logo para a Casa da Medicina. Prota fala que vai olhar as artes marciais depois, e como ele disse que daria em qualquer elixir, com exceção dos de rank alto, então vai fazer ele se arrepender de ter falado isso. Os figurantes juntando várias ervas medicinais, o Doutor-Chefe Juan, todo acabado, lembrando que o Kim chegou pedindo tudo que era possível, dizendo que isso é o bastante para irem para uma guerra, e como diabos ele vai usar tudo isso sozinho. Fala que vai avisar de novo, qualquer erva que sobrar depois de 3 meses terão que ser devolvidas e só podem ser usadas por ele. Qualquer ingrediente que voltar danificado ele terá que pagar. Prota fala que vai ver eles depois de 3 meses. Juan chorando, pedindo para ele devolver tudo que sobrar. Prota vai para a câmara de treinamento, dizendo que ela foi configurada para poder ser aberta apenas por dentro, então ninguém vai conseguir atrapalhar. Começa a tirar todas as ervas medicinais que pegou e começa a comer uma por uma, ganhando algumas conquistas e também resistências a 98 tipos de venenos. Prota pensativo fala que nunca comeu tanto remédio assim, até ficar cheio, e parece que alguns dos remédios se misturaram e formaram um veneno. Evitou uma combinação letal, mas consegue lidar com isso. Agora pode usar o coração do Orochi. Estava se perguntando onde conseguiria remédio suficiente para neutralizar o veneno extremo do Orochi, mas nunca pensou que teria tanta sorte assim. O ovo acorda abrindo a boca. O Prota manda ele nem mesmo pensar em fazer isso. Se fizer, vai fritá-lo. O ovo desiste de comer e volta a dormir. O Prota consome o coração do Orochi. O veneno começa a se espalhar pelo seu corpo, fazendo sua resistência aumentar aos poucos, e começa a passar mal, dizendo que precisa de alguns remédios. Começa a se bater de tanta dor. O poder arcano continua aumentando. Fala que precisa absorver toda essa mana. Isso vai demorar muito tempo. Um mês depois, Jaryong dizendo que o Kim ainda não fez nada. Pensou que ele fosse
sair para pegar algumas técnicas. Hamuk pensativo, dizendo que qualquer um que tenha subido até o 10º andar não perderia a chance de conseguir uma técnica secreta do reino marcial. O que diabos o Kim está fazendo? Para alongar o corpo adormecido, o Lorde do Punho entrou em uma câmara reclusa, treinando tão fortemente que o Monte do Paraíso está tremendo todo dia. Mas o Kim esteve quieto, está suspeitando que ele morreu. Jaryong vai perguntar o que será que o Kim está fazendo. Hamuk já fica assustado, dizendo que a porta da câmara está abrindo. Prota pergunta se vieram recebê-lo e já vai direto para o refeitório e começa a devorar a comida. Hamuk pergunta se ele passou um mês sem comer, deveria ter bolas de grão suficiente na câmara de treinamento. Prota fala que planejava sair uma vez, então não queria comer uma coisa ruim. Jaryong, sem acreditar que ele só comeu remédio esse tempo todo. Hamuk diz que não vê nenhuma ferida e ele não parece estar envenenado. Acaba percebendo que existem elixires raros com efeitos incríveis que são difíceis de consumir por causa do veneno. A maioria das pessoas não se arriscariam para comer esses elixires, mas se a pessoa receber remédio grátis, isso faz sentido, era por isso que ele estava lá. Mas que elixir ele usar para levar aquela quantidade toda de remédio? Prota agradece pela comida, então está indo embora. Hamuk pergunta para onde ele vai agora. Prota fala que vai para a biblioteca de artes marciais. Na biblioteca de artes marciais, Prota fala que a segurança é bem pesada e se pergunta se todos são jogadores. Alguns parecem ser tão fortes quanto o Hanks. Acha que deve ser o local mais importante, já que é um lugar onde ficam as raízes das escolas e ainda mais para o culto demoníaco, já que eles têm um artista marcial mais forte, o Demônio Celestial. Um figurante aparece, levando ele para dentro, dizendo que esse é o lugar. Ele pode ler qualquer livro desse local, mas não pode ler os livros que ficam atrás daquela porta. Desde que tenha isso em mente, ele pode usar esse lugar livremente. Prota fica olhando o local, dizendo que tem muitas artes marciais inferiores disponíveis para estrangeiros. Isso deve ser 3 vezes maior do que a do clã Nangung. Já vasculhou vários locais, mas nunca viu nada desse tamanho. Acha que era o esperado. Ainda tem 2 meses para o teste. Precisa achar aquilo em 1 mês. Uma forma de lidar com o Lorde dos Punhos. Tem certeza que aquilo está por aqui, em algum lugar. A raiz do culto demoníaco celestial. O começo das artes marciais que o demônio celestial criou. O espírito do demônio celestial. Um figurante informando. Fala que o Kim ficou 1 mês na câmara de treinamento e agora passou 1 mês lendo livros de artes marciais. E foi dar uma olhada e ele parecia querer ler cada livro que tinha lá. Isso não dá para fazer nem mesmo em 3 anos. E imagina em 3 meses. Lorde da Espada fala que, igual quando pegou vários remédios, a ação deles são muito peculiares. O figurante fala que ele está apenas perdendo tempo, não acha que os lords precisam se preocupar com ele. O Lorde da Espada começa a rir, falando que não consegue entender os motivos dele, mas por isso está com ainda mais esperanças. O figurante perguntando do Kim se ele vai embora cedo dessa vez. Prota fala que já acabou tudo o que ele tinha para fazer aqui. Conseguiu encontrar aquilo que ele queria. Os outros 1 mês, o Kim passou na câmara de treinamento. O Lorde do Punho perguntando se treinou à toa. Se pergunta se foi necessário mesmo passar 3 meses treinando em reclusão. Mas todas as pessoas parecem estar animados com o aparecimento de uma nova estrela. Então tem que dar o seu melhor para não matá-lo. No campo de treinamento de artes marciais, o figurante dizendo que esse vai ser um ótimo embate de se ver. Não é todo dia que podem ver as habilidades do Lorde do Punho. Outro figurante dizendo que esse tal de Kim, todas as guildas estão tentando recrutá-lo. O Lorde do Punho já vem chegando, dizendo que o culto demoníaco ficou cheio de caras fracos. Dá um gritão mandando todos ficarem em silêncio. O duelo que vai acontecer não é um duelo comum, mas sim um teste do demônio celestial. O Prota já vem chegando de boa, perguntando que clima sério é esse. O Lorde do Punho fala que podem começar imediatamente. Está curioso para ver o quanto ele melhorou em 3 meses. Prota fala que ele vai se arrepender de ter lhe dado 3 meses inteiros para treinar. Uma missão aparece dizendo para ele desviar ou bloquear o ataque do Lorde do Punho. O Lorde do Punho já usa o seu golpe relâmpago destrutivo, deixando um buraco no chão. Prota fala que para essa ter sido a primeira técnica, teria sido perigoso se ele tivesse sido pego diretamente. O Lorde do Punho fala que ele conseguiu desviar. Ele teria morrido se tivesse tentado bloquear esse ataque. Prota fala que aquilo que ele está usando é o Ki. Essa é a 2ª vez que ele enfrenta um Hank, mas agora é completamente diferente. O Lorde do Punho começa a usar sua 2ª técnica, dizendo para ele tentar desviar dessa técnica também. Usa os punhos do relâmpago. Prota ativa seus olhos de cinza e começa a desviar de todos os socos. O Lorde do Punho continua o soco, dizendo que ele desviou de novo, hein? Ele não é só rápido, é como se ele estivesse lendo todos os seus movimentos. Deve ser aqueles olhos vermelhos dele que está fazendo isso. Uma habilidade que pode ler movimentos.
Era por isso que ele estava tão confiante. Começa a rir, falando que isso é apenas um truque barato. O mundo das artes marciais é grande demais para ser dominado por uma única habilidade. Mentira, Naruto tá aí pra provar que é possível com o Sharingan. Lorde do Punho preparando outra habilidade fala que enquanto quem estiver no mesmo céu que ele, nunca vai conseguir desviar disso. Lorde da Lança fala que esse golpe vai afetar fora do campo de treinamento. Lorde da Espada manda criarem uma barreira para defender a plateia. Prota vendo os Lords se mexerem, fala que essa técnica vai ser diferente das outras. Um ataque que vai cobrir todo o campo de treinamento, então não vai conseguir desviar. Mas em troca de um alcance amplo, é provável que o ataque seja mais fraco. É por isso que vai ter que bloqueá-lo. O Lorde do Punho fala que ele desistiu de desviar. Pode ter sido a escolha certa, mas o fim dele chega agora. Usa sua terceira técnica, Tempestade de Relâmpago. O ataque é tão forte que destrói todo o local ao redor. Os figurantes tudo com medo, dizendo que esse é o poder de um Lorde Celestial. Ficam se perguntando cadê o Kim? Uma mensagem aparece dizendo que ele conseguiu bloquear o terceiro ataque e passou no teste. Prota fala que esse é o poder de um jogador que virou um rank. Conseguiu bloquear, mas a combinação de artes marciais e habilidades são incríveis. Lorde do Punho fala que pensou que ele não conseguiria bloquear isso, mas para ele estar tão bem assim, pergunta se eles deveriam continuar a brincadeira. Prota pensativo diz que consegue ver a penalidade ao redor dele. As coisas vão ficar sérias a partir de agora. Começa a usar sua aura, dizendo que era isso mesmo que ele queria. Lorde do Punho fica irritado, perguntando como ele pode ter o espírito do demônio celestial. Prota fala que ainda não é bom o bastante para chamar de espírito do demônio celestial. No máximo dá para chamar de casca incompleta. Lorde da Espada fala que ouviu dizer que ele ficou um mês na biblioteca, então foi isso que ele conseguiu. Parece ser verdadeiro, já que o Lorde do Punho parece estar chocado com isso. Pensativo diz que o espírito do demônio celestial também é conhecido como mana materializada. É uma forma que tem vontade própria. Ainda pode ser só o básico, mas ainda assim é o espírito do demônio celestial. O quão longe esse Kim pode chegar? Prota fala que ele não queria dar o primeiro passo, então vai fazer isso por ele. E acabou.